Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa abençoar esta semana que se inicia. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha, eu queria dizer a você que Deus ainda está no controle. É exatamente isso que você está ouvindo. Olha, Deus ainda está no controle de tudo. Eu não sei qual momento você vem atravessando, eu não sei o que você vem enfrentando, mas eu tenho algo de Deus para lhe dizer. Ele ainda está no controle. É bem verdade que nos dias de hoje, muitas pessoas estão vivendo atribulações, perderam a fé, deixaram de crer que Deus está no controle de tudo. Mas aquele que é servo fiel, ele continua de pé. Ele confia inteiramente no Senhor e crê que Deus está no controle e que, num futuro muito próximo, há de lhe dar, sim, a vitória que você tanto deseja. Deus ainda está no controle. A palavra controlar, ela tem um significado interessante. Ela quer dizer dominar, governar, exercer uma fiscalização. Olha só, isso mostra que Deus está fiscalizando a sua vida. Ele conhece, ele sabe tudo o que você está enfrentando. Ele sabe, ele conhece, ele fiscaliza tudo, a fim de não permitir que as normas estabelecidas sejam quebradas. Olha só, que interessante. Então, acredite nisso, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. E hoje eu quero dividir isso com você. Eu quero falar sobre os princípios fundamentais para entender a dimensão do controle de Deus sobre tudo, inclusive sobre esta situação que você está vivendo. Acredite, Deus está no controle. Somente Ele poderá interferir em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Porque Ele controla tudo. Inclusive, Ele tem o total controle sobre Satanás e seus demônios. O Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo que era de Jó, mas não permitiu que ele tocasse em Jó. No livro de Jó, capítulo 1, no versículo 12, vai dizer: E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em suas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Viu? Ali você vê que Deus tinha o controle de tudo, inclusive da vida de Jó. Você pode até tocar no que ele tem, mas nele você não pode tocar. Olha o controle que Deus ele tem sobre Satanás e seus demônios. Deus também controla os próprios anjos. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. Eles são usados como agentes de negócios divinos. 1 Crônicas 21:15, ele vai dizer assim, E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse o anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ormã, o Jubizeu. Olha o controle. Deus mandou o anjo e Deus mandou parar. Faz e para. Olha, faz agora. Para agora. Deus tem o controle sobre os anjos. Deus ele tem o domínio, o controle sobre o universo. Deus criou o mundo pelo poder da sua vontade. Olha só, Deus criou o mundo pelo poder da sua vontade.
Isso você pode conferir no livro de Isaías 45:12. E olha que interessante, a palavra criou, no primeiro capítulo de Gênesis, a tradução pelo hebraico, se eu não me engano, porque não falo hebraico, quer dizer mais ou menos bará, que significa dar à existência aquilo que previamente não tinha existência. Olha o controle que Deus tem. Deus tem o controle sobre a história. Deus controla tudo. Olha José, olha Jacó, olha Moisés, olha Davi, olha o próprio Jó. Olha o controle que Deus tem sobre a história. Deus tem um controle sobre o homem. Deus controla o homem. Olha só que interessante. Deus tem um controle sobre o homem. Salmos 139, versículo 13. Se você ler aí, você vai ver o domínio que Deus tem com o homem. E se ele tem o controle de tudo, se ele está no controle de tudo, se Deus, e você crê que ele está no controle de tudo, ele permite a tribulação? Permite a tribulação, mas ele também te dá a vitória. Ele também vai dar a você a vitória. Oséias 6, versículo 1. As tribulações que a gente enfrenta, os momentos difíceis, eles acontecem em nossas vidas para nos trazer amadurecimento espiritual. Isso nos coloca mais perto de Deus. E se ele está no controle e eu estou vivendo essa tribulação, não tem problema, eu sei que ele vai me dar vitória. E por que isso? Porque basta uma palavra. Uma única palavra de Deus e tudo muda. A janela dos céus se abre. Lucas 7,7 vai dizer lá, o centurião virando para o Senhor Jesus e dizendo, não, eu tenho autoridade. Basta uma palavra e o meu criado será curado. Então basta uma palavra de Cristo para transformar e mudar a situação que você está vivendo. E qual é o meu dever diante disso? Qual é o meu dever diante de toda essa situação, acreditando, é claro, que Ele está no controle de tudo? A minha e a sua é lançar as nossas ansiedades nas mãos de Jesus. 1 Pedro 5, 7. Ele diz lá, pegue as suas ansiedades e lance-as nas mãos do Senhor. Pedro nos exorta a confiar e descansar no Senhor, pois Ele tem cuidado de tudo. Se eu creio que Ele está no controle, eu tenho que lançar a minha preocupação, a minha ansiedade a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmos 37, 5. A Bíblia nos manda lançar aos cuidados, né? Os cuidados ao Senhor. Igualmente também o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida deve seguir a determinação padrão da palavra de Jesus, da palavra de Deus. E se eu acredito que Ele está no controle, ora, eu tenho que entender tudo isso. Eu preciso entender tudo isso. E por que Deus está no controle, o que eu e você temos que fazer? Descansar no Senhor. É exatamente isso, meu irmão. Descanse em Cristo. Ele está no controle de tudo. Eu sei, é bem verdade que hoje as pessoas se habituaram muito mais a darem prazos a Deus, para que Ele faça, para que Ele cumpra, para que Ele realize. E isso não é uma verdade. Ele é soberano. Ele faz quando quer, a hora que Ele quiser e no momento que Ele achar que tem que ser feito. Agora, eu, que acredito que Ele está no controle de tudo, eu tenho que descansar. Eu tenho que confiar nele. Salmos 40, versículo 1, você pode acompanhar aí. Lê, medita nele. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas de imediato. Porque Deus quer provar a nossa paciência, a fidelidade e a nossa perseverança. Olha o que Paulo ele fala em 1 Coríntios 15, 19. Se a minha esperança
se limita às coisas deste mundo, então eu sou o mais miserável. Nós temos que descansar. A minha esperança não pode estar nas coisas deste mundo. Peraí, Deus está no controle? Então eu acredito sim, eu creio sim, que Ele vai mudar, que Ele vai resolver, que Ele vai transformar. E pare com essa pressa em achar que Deus tem que fazer tudo na sua hora, no seu momento. Na hora que você determinou, na hora que você falou. As coisas não são assim. Deus, Ele é soberano. E você tem que crer e acreditar que Ele está no controle de tudo. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Então, meu irmão, descansa no Senhor e pare com essa doutrina de achar que eu vou falar e Deus vai fazer, eu vou determinar e Ele vai cumprir, e tem que ser dentro desse prazo aqui, porque, olha, você tem que lutar para ter uma vida abençoada? Sim. Mas se algo não sair do jeito que você planejou, acredite, Ele está no controle e Ele sabe tudo. E é um dever meu, é um dever seu, uma vez entendendo que Ele está no controle, deleitar-se no Senhor. Salmos 37:4. Leia aí para você ver. Você tem que se deleitar em Cristo, você tem que se deleitar no Senhor. Após sermos respondidos às nossas orações, nós devemos nos deleitar no Senhor, por termos sido beneficiados com a sua graça. E se eu sei que Ele está no controle, o que eu vou fazer? Eu vou glorificá-lo, eu vou adorá-lo. Olha, o Salmos 150, ele é a prova de todo louvor e adoração que eu e você devemos dar ao Senhor. Devemos também adorá-lo em espírito, com a nossa alma, o nosso corpo, oferecendo-lhe o culto racional e tendo a mente transformada pela renovação do seu espírito e entendendo, peraí, a coisa não está fácil não, mas Deus está no controle. Ele está no controle de tudo. E é isso que você precisa entender. Ele está no controle de tudo. Você tem a escolha. Você pode fazer a escolha. Confiar, descansar, deleitar, adorar. Ou você pode optar por tentar fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, e viver angustiado, aflito, ansioso, porque você pensa e acha que tudo tem que ser na sua hora, e que porque talvez Ele não te respondeu ou não saiu do jeito que você queria, Ele te abandonou. Ele não é contigo. Ele sempre estará contigo. Mas você precisa entender que Ele está no controle. E se Ele está no controle, você pode ter certeza que na hora certa, no momento certo, Ele vai lhe honrar. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe com quem você conhece, e eu quero convidar você a orar e entender que Deus está, sim, no controle de tudo. Vamos orar. Pai, eu oro por essa pessoa que talvez está vivendo um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento onde ela está pensando em parar, um momento até mesmo de decepção por achar que o Senhor o abandonou, a abandonou simplesmente porque ela orou e a resposta ainda não chegou. Simplesmente porque está passando por tudo isso e ela atribui uma vida cristã abençoada quando se conquista coisas e esquece que o Senhor deixou claro que o seu discípulo deve carregar a sua cruz.
Não é fácil enfrentar momentos difíceis, não é fácil passar por tribulações, não é fácil orarmos e parecer que as nossas orações não estão sendo atendidas, mas é nosso dever entender que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nunca perde o controle da nossa vida. O Senhor sempre está no controle de tudo. Então, ainda que essa pessoa esteja atravessando uma situação de extrema dificuldade, uma enfermidade, filhos, marido, problemas conjugais, familiares, enfrentando uma situação, o Senhor está no controle. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o domínio de tudo. E se eu tenho consciência, se eu aprendi agora que o Senhor está no controle de tudo, então agora eu vou descansar no Senhor. Eu vou me deleitar no Senhor. Eu vou adorar o Senhor. E crer que o Senhor está no controle. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, Cristo está no controle de tudo. Acredite nisso. Ainda que você esteja numa tempestade, Ele vai vir sobre as águas, Ele vai acalmar tudo, porque Ele tem o controle. Eu entrego essas pessoas nas suas mãos, Senhor, e peço que seja uma semana abençoada, uma semana que essa pessoa seja revigorada, que a sua esperança, meu Pai, volte para ela e que ela entenda, por mais difícil que seja o momento, o Senhor está no controle de tudo. E se assim você crê, diga: assim seja. Então, ficamos por aqui e essa semana Cristo vai abençoar essa semana para você. Mas guarde isso, lembre-se disso. Ele está no controle. Deus está no controle. Até a próxima.